Olá, tudo bem, amigos aí do meu novo canal, Fausto Oliveira, falando com vocês. Esse vai ser o primeiro vídeo da nova fase do nosso canal, em que eu vou apresentar uma experiência da literatura de ficção sobre economia. É uma coisa que você talvez não conheça, não deve ter ouvido falar, realmente é uma, sei lá se é alguma coisa muito nova, mas de qualquer maneira é muito pouco comum que eu estou propondo que se abra, que se faça, né, na literatura brasileira. Acho que a literatura brasileira carece de obras de cunho... primeiro, carece de obras de cunho mais político de uma certa linha. E em segundo, dentro das obras políticas que existem, das obras que abordam, contemporâneas que eu falo, né, que estão abordando problemas políticos e sociais, né, a imensa maioria delas passa ao largo das questões, ou pelo menos do prisma econômico, né, sobre como o fato econômico afeta, né, a realidade. E os personagens acabam existindo numa realidade onde o fato econômico não ocorre, não acontece. Pelo menos daquilo que eu conheço, costuma ser assim. Então eu pensei numa iniciativa que eu vou compartilhar com vocês a partir desse vídeo. Vai estar aqui na playlist Econfic, que é a ficção sobre economia que eu estou propondo, que eu estou inaugurando aqui no meu canal, que é o seguinte: eu vou fazer a leitura em partes, naturalmente, do livro O ANCAP. Né? O livro O ANCAP é o meu primeiro romance ou novela, dependendo do rigor técnico de quem queira classificar. O ANCAP foi lançado em dezembro de 2021. É um livro que está sendo muito bem recebido. Eu tenho sido bem surpreendido com o volume de vendas e com a repercussão, né? Tenho recebido várias mensagens positivas das pessoas que leem, críticas interessantes, etc. Foi editado pela editora Flive, né? Então tem aqui, né, na descrição desse vídeo vai ter os links para você. Se você quiser adquirir, né, o ANCAP, seja ele em papel, seja em e-book, né, ele tem o e-book na Amazon e em papel no site da editora Flive. Bom, e aí, em paralelo a isso, eu vou fazer uma leitura do livro na sua integralidade. Evidentemente que isso não vai acontecer em apenas um vídeo. Eu vou tentar separar o conteúdo do livro em vídeos de, vamos dizer assim, 10 a 15 minutos no máximo, para não ficar maçante. Agora, é uma forma de você que não tem condições de fazer a leitura do livro porque está, né, de alguma maneira, né, com problema para comprar o livro, você pode ter acesso ao conteúdo lido direto pelo autor, como se fosse um audiobook. De maneira que nesses vídeos, então, você sequer vai precisar ficar olhando para a tela. Você pode simplesmente acompanhar a minha leitura, né, que eu vou fazer parte por parte, né, do livro, em sequência. Vou numerar, cada vídeo vai estar o ANCAP leitura número 1, o ANCAP leitura número 2 e assim vai. Né? E depois vou trazer outras leituras também nessa série que vou montar de outros textos que eu tenho, textos mais curtos, outros não tão curtos, propostas literárias, etc. E que estão aí tentando achar o seu lugar no mundo. Né? Então, atenção editoras, né? Atenção mundo editorial. Existe essa proposta, eu estou tentando levar adiante e, né, conto com vocês para divulgarem e fazer com que alguma editora resolva apostar nesse caminho, apostar num autor que está discutindo no plano da ficção os problemas econômicos que afetam a sociedade contemporânea, né, o mundo e o Brasil de hoje, e que, portanto, são temas importantíssimos serem tratados na esfera cultural. Mas então, assim, já gastei 3 minutos e 40 fazendo explicações, vamos passar à leitura. Né? Aqui a capa dele, o ANCAP, né? Para quem não sabe, ANCAP é a sigla para anarcocapitalista, e o resto eu vou deixar que a história do livro vá fazendo a explicação. Vou tomar um golinho de água e começar a leitura. O primeiro capítulo do ANCAP se chama Maximização. Né? E eu então agora começo, se você quiser parar de olhar para mim nesse momento, fica à vontade, bastará escutar. Iniciamos então a leitura do ANCAP. Antes ele chorava. Costumava chorar comigo, acontecia regularmente. Até me arrependi de ter debochado dele. Sim, me arrependi, mas não sei se ainda me arrependo, porque William virou um ser humano da pior espécie. Desprezível mesmo, e eu passei a desprezá-lo. Desfiz a amizade e disse a mim mesmo que tinha me tornado seu inimigo. Mas antes chorava, era um garoto bom. Pouco depois de ter começado a ver canais de vídeos ANCAP na internet, William ainda chorou uma última vez. Éramos muito juntos, coisa de todo dia se falar, irmos na casa um do outro. Morávamos perto e ainda com nossos pais. 2 garotos crescidos na periferia de uma cidade periférica de um país periférico. Longe demais das capitais,
como dizia a música. William chorou de tristeza pela última vez na minha frente quando vendeu o Picota. Ele tinha adotado o Picota com uns 12 anos e o amou. E o Picota era muito amoroso e fiel a ele. Achávamos que era um vira-lata porque o achamos na rua muito maltratado. Depois o levamos à tosa e descobrimos que era de raça, e saímos de lá orgulhosos com a sorte grande. Eu digo que foi o William quem adotou o Picota porque foi mesmo. Ele o achou na rua pronto para morrer, levou para casa, obrigou seu pai a aceitar um cachorro e assim passamos com ele toda a adolescência. E aí de repente ele bate na minha casa dizendo que tinha arranjado um comprador para o Picota. Eu tive dificuldade até de ouvir, de saber se era isso mesmo que disse. Mas ele confirmou, ia vender o Picota e queria que eu fosse junto. Fui, claro, mas tentando tudo o que eu podia fazer para ele desistir. Eu perguntava o porquê, ele não dizia. Chegamos à casa do comprador, ele tocou a campainha e antes que a porta abrisse ele me perguntou: então por que você não compra o Picota? Tive vontade de encher a cara dele de porrada, o Picota era dele, mas eu o considerava meu também. E ele queria vender o cachorro. Queria tanto que o ofereceu a mim, que era duro, duríssimo, não tinha dinheiro para quase nada. Nem respondi, só deixei o ódio subir e fiquei ali transtornado, dando socos na parede ao lado da porta. Um senhor abriu, pagou e levou o Picota para dentro. Apertou a mão do William, e foi nessa hora que eu vi meu amigo chorar pela última vez. Mas chorou duro, se reprimindo, engolindo e secando tudo por dentro. Então, fomos embora e eu o xingava de tudo que sabia xingar, e o William impassível, sem tirar a mão do bolso onde estava o dinheiro do Picota. Hoje eu sei que chegou em casa, espalhou o dinheiro na cama e se masturbou, olhando as notas, provavelmente recontando. No dia seguinte ele avisou pela internet que o nome dele agora era Will Rich. Will, porque William era uma espécie de versão brasileira de William, mas da qual ele tinha aprendido a se envergonhar. E agora precisava se transformar em uma personalidade lustrosa, bacana, anglo-saxã e, portanto, limpa. Rich, porque o nosso Picota fora vendido para ele ficar rico, e não tinha encontrado outro jeito de ficar rico que não fosse vendendo o nosso cachorro amigo. Will Rich era outro cara, que considerava um sinal meio divino, embora fosse invenção dele próprio, o fato de que em seu novo nome havia um símbolo do objetivo de riqueza pessoal e também o da força de sua vontade em construir a riqueza pessoal. Will Get Rich usou essa assinatura algumas vezes na internet. Vai ficar rico. Ele transformou o próprio nome numa declaração de que ia ficar rico de qualquer maneira. E tudo tinha começado no momento em que ele conseguiu dinheiro para aplicar em investimentos financeiros, vendendo o cachorro que eu pensava que ele amava. Eu amava, mas no fundo não era meu. Tive que aguentar. Faça seu dinheiro trabalhar para você. Frases assim haviam tomado conta do Brasil naquele momento, quando a onda econômica ainda era ascendente e ninguém deixava transparecer a artificialidade das bolhas financeiras, pois sempre há novos imbecis dispostos a entrar, financiar as gordas comissões de todo o naipe de larápios e manter girando essa ciranda metafísica, essa espiral de abstrações apoiadas em abstrações, essa força que é fraca porque é desprovida de fundação real. As finanças, tal como hoje estão configuradas na vida de nossas sociedades infelizes. Mas eu não culpo o William. Quem não ia querer viver assim? A promessa de vida fácil, naquele momento da história, era extrapolada 1000 vezes e ninguém se atentava. Conforme eu acompanhei o surgimento de Will Rich, soube de outros casos pouco auspiciosos. Um pai de 3 filhas que aplicou a indenização trabalhista em um fundo imobiliário indexado na taxa de juros, porque os corretores juravam que a taxa de juros no Brasil tinha por destino se manter eternamente alta. Ele então usou a aplicação como garantia de um empréstimo para empreender, abriu uma franquia qualquer, contratou funcionários, veio a recessão e o negócio faliu. O empréstimo foi executado por inadimplência e o Banco Central baixou os juros à mínima histórica, razão pela qual ele se desesperou, sacou o dinheiro aplicado, mas a valor menor. Se aguentou um tempo, depois foi despejado, pediu favores, virou camelô. Hoje é pobre, mas é engenheiro civil. A recém-formada em enfermagem era o orgulho da família, primeira geração diplomada, poupou o primeiro ano de salário a fim de montar um negócio de reabilitação de acidentados, com amigos fisioterapeutas. Um dos fisioterapeutas era investidor e se considerava entendido nos meandros do negócio financeiro. Fez a garota desistir do investimento na clínica e colocar tudo em ações.
Ele daria o dinheiro na mão dela. Melhor, desculpe, ela daria o dinheiro na mão dele, que montaria uma carteira e aplicaria na sua própria conta em corretora. Quando o dinheiro multiplicasse, ele tiraria uma parte para ele e ela teria várias vezes o que poupou. Deu tudo errado, e em 6 meses o sujeito havia perdido o seu próprio dinheiro e o da amiga. Ela se desesperou, desfez a posição e só então contou-lhe a verdade. Nesse ínterim, a moça tinha engravidado e contava com o rendimento para sair de licença maternidade, depois pedir demissão e, enfim, montar a clínica. Quando soube, teve uma crise nervosa e perdeu o bebê. Casos assim houve muitos, mas só fiquei sabendo de alguns deles porque estava próximo do meu amigo, assistindo sua transformação num jovem violento e sumamente egoísta. A publicidade do sistema financeiro era forte demais, e a conivência dos jornais e canais de TV para onde escorriam as verbas publicitárias das finanças ajudava a blindar a repercussão de casos trágicos como os que vinha a conhecer. Nós recebíamos notícias sobre pessoas em desespero, enganadas pela propaganda financista, em grupos de internet onde se reuniam os autoproclamados construtores de riqueza. Tipos em geral mesquinhos, escassos que sonhavam com abundância, que retroalimentavam com dicas inócuas sobre investimentos, desorientação e mensagem de estímulo moral perfeitamente vazias. Para William, no entanto, aquelas pessoas haviam sido purgadas. Ele não argumentava que eram casos excepcionais, porque a frequência com que eles apareciam era suficiente para eliminar a hipótese. Ele os considerava perdedores. Eu questionava a respeito e ele respondia: losers! Will Rich arrogou-se a capacidade de perceber winners e losers no mercado financeiro quando se tornou um winner. Sim, William ganhou dinheiro com aplicações de alto risco feitas com a venda do picota. Ele primeiro operou contratos de dólar no day trade, com uma taxa de sucesso acima da média. Diversificou o reinvestimento, comprando ações de empresas de setores onde o governo iria fazer privatizações. E no mundo do qual ele participava, todos sabiam que o governo ia privatizar empresas de serviços essenciais de um jeito particularmente proveitoso para certas corporações internacionais com capital aberto no Brasil através de subsidiárias improdutivas. Ele apostou nelas, sabendo que tinha muito a ganhar. Mas o mérito dele foi pensar além das evidências. Will Rich, determinado a enriquecer, tinha pressa e me mostrava a tela de seu home broker, que a princípio é incompreensível, mas com o tempo você entende que funciona como um ecocardiograma. Ao menos eu só consegui entender assim, vendo a tela do home broker do William como um ecocardiograma dele. A pressa era visível nos gráficos candle, nos ritmos com que ele mudava a visualização, mantendo uma respiração ultra curta nos contratos de day trade, onde girava cerca de 40% daquilo que tinha, e um batimento cardíaco de moribundo nas ações e opções que comprava para estocar. Respiração curta, breve, rápida, audível, um ritmo desagradável, quebrado pelos cliques irregulares do mouse que saltava sobre o som elétrico contínuo do computador e fazia o quarto dele parecer uma UTI. Pela sua têmpora, pelos seus pulsos, pela própria pele, eu via William quase sem batimento cardíaco, engordando sem quase comer nem beber, sem se levantar ou quase se mexer, porque o mercado fecha, mas o trader continua. E o Will Rich tinha muita pressa. Quando o mercado fechava, e eu vi isso acontecer algumas vezes, só então ele respirava fundo, como que soltando o ar acumulado em 1000 respirações curtas. Olhava para o lado e conversava sozinho, para então retornar à tela, calcular ganhos e perdas e planejar o que faria no dia seguinte, olhando dados da abertura das bolsas asiáticas. Envidraçado, capturado, semi-morto. Era nessas horas que ele se conectava às redes sociais e humilhava os losers para se provar winner. Só horas depois comia qualquer coisa e abria latas de refrigerante, arrotando enquanto pregava para mim as bondades do mundo que ele acreditava estar construindo, o mundo anarcocapitalista. Então vou ficar por aqui. Essa foi os primeiros parágrafos, na realidade, do primeiro capítulo, que chama Maximização de ANCAP, né? Eu, ao longo dos próximos dias, vou gravar mais parte da leitura. Espero que você tenha gostado e acompanhe, ao longo dessa série, essa leitura feita pelo próprio autor do primeiro livro de ficção na história do Brasil, que vai falar do anarcocapitalismo de maneira crítica. É isso, pessoal. Obrigado. Volta aí, se inscreve e compartilha. Um abraço.